Os bolsonaristas hoje, eles passaram a tarde inteira chilicando. O Rodrigo Constantino, então, ele teve um ataque de caspa, não foi ataque de pelanca, ataque de caspa. O Constantino, ele fala tanto do Guga Chakra e geralmente tenta ironizar para os seguidores dele a respeito do cabelo do Guga Chakra. Toda vez que ele posta alguma coisa sobre o Guga Chakra, os seguidores dele ficam lá ironizando. Mas o Constantino também deveria se preocupar com a questão capilar, né? Porque é uma situação estranha. Talvez visitar o meu cabeleireiro poderia ajudar um pouco o Rodrigo Constantino. Mas não vamos entrar nesses detalhes capilares, porque a gente fica até assim, ainda mais agora, estou gravando antes do jantar. Mas enfim, o que aconteceu? Os bolsonaristas eles ficaram muito indignados com o texto do William Vac, falando que o Bolsonaro ele tem problemas mentais. E de fato, ele tem mesmo, como a gente já está falando há muito tempo aqui no canal. E também que o Bolsonaro ele não comanda mais ninguém, ninguém acredita no Bolsonaro, ele não bota medo em ninguém, só comanda ali a meia dúzia de fanáticos alucinados e o Rodrigo Constantino ficou chateado por conta disso. E por que eu tô falando sobre um texto do William Vac que não tem muito a ver com o escopo do canal? Porque na data de hoje também eu li um texto do Marco Antônio Villa, um abraço pro Villa, que a gente brincava até que ele seguia o canal, mas ele não segue o canal. Porque se ele seguisse o canal, ele não teria falado tanta bobagem como ele falou no texto dele. E me deixa um pouco chateado essa fixação do Marco Antônio Villa cravando que vai ter um golpe. Cravando. Então eu trago para vocês esses dois textos do William Vac e também do Marco Antônio Villa para mostrar a diferença. O William Vac tá certo e o Villa ele tá totalmente errado no que ele falou. Não há a mínima chance de golpe. Nós vamos conversar tudo isso aqui no canal e pincelar um pouco do que aconteceu na CPI, que mostra que não vai ter nenhum tipo de golpe. Mas enfim, clique no botão de gostei, venha junto para essa jornada comigo, fica até o final para você entender e complemente, claro, nos comentários as suas falas ou as suas escritas, elas são muito bem-vindas aqui. Então clique no botão de gostei e veja como ser membro também do canal, é R$ 1,99 por mês, é muito barato, são conteúdos adicionais sobre política, 2 vídeos diferentes toda semana, hoje e terça-feira. Mas o que o William Vac falou? Basicamente ele falou isso que eu havia pedido pra vocês, que o Bolsonaro ele não bota mais medo em ninguém. E não bota mesmo, né? Por 2 anos e meio já de governo, todo mundo já entendeu como funciona o Bolsonaro. Ele gosta de se projetar como sendo alguém mais forte do que ele realmente é. Fala de meu exército, usa palavras dúbias, porque ele faz aquele jogo de sombra. O que é um jogo de sombra? É quando você projeta, coloca um ponto de iluminação atrás de um objeto. E aí a sombra do objeto, quando ela reflete na parede, né, vai para a parede, ela fica grandona, né? E você olha, nossa, mas que coisa grande. E quando você vê, é pequenininho, mas amedronta, porque falseia o tamanho. E Bolsonaro sempre faz isso. Só que com o passar do tempo, as pessoas começaram a entender como funciona Bolsonaro. Que ele somente é um bravateiro, que ele não vai fazer nada, que quando começa a ter a justiça a chegar perto dele, ele afina, como afinou, não mandou impeachment do presidente do ministro Luiz Roberto Barroso. No 7 de setembro, possivelmente ele não vai falar nada porque ele está com medo do Carluccio e também do Eduardo serem presos pelo Alexandre de Moraes ou serem apupados pela justiça, pela Polícia Federal. Então ele está com medo. Ele teme a polícia. Ele não é esse maioral que ele gosta de falar que é. Mas aos poucos nós começamos a perceber. O Villa ainda acha que o Bolsonaro é poderoso. O Villa tá completamente fora da realidade, tá igual o Paulo Guedes, tá no mundo dos pôneis. Mas a gente já chega no Villa. E ele falou que o Bolsonaro ele não comanda mais ninguém, somente a meia dúzia ali de aloprados. E ele está completamente certo. Por que o William Vac está correto? Porque o Bolsonaro, como eu tenho falado muito para vocês, ele não é um presidente para essas pessoas. Ele é elas mesmas. Essas pessoas, elas olham para Bolsonaro e se enxergam no espelho, porque ele é um fracassado que deu certo. Ele é um exemplo a ser seguido para essas pessoas. Então elas olham para ele como sendo um modelo, porque o bolsonarista, vocês sabem muito bem, eles são fracassados em essência. Todos eles fracassados. Porque o que é o fracassado? O fracassado não é aquele que teve um insucesso na vida. Porque todos nós temos insucessos. É uma prova que a gente não passou, é um concurso, é um pé na bunda que a gente levou, é algum trabalho que a gente tentou e não teve sucesso, uma negociação que falhou. Todo mundo tem isso. Mas os bolsonaristas, eles têm esses insucessos e eles se agarram nisso e não conseguem desgrudar. Por isso que são fracassados. E Bolsonaro também é um fracassado. Então eles olham Bolsonaro e enxergam um exemplo. Eles se enxergam no espelho. Por isso que eles o seguem. Porque ele é alguém que o guia. Ele é um messias, de fato, que vai guiá-los para um sucesso. Ou nem para isso, mas para a revolta. Porque Bolsonaro, ele é aquele que se revolta contra o sistema.
que a gente sabe que é mentira, mas ele passa essa imagem. Por isso que todos os apoiadores do Bolsonaro, quando você olha, são adolescentes tardios, rebeldes sem causa, como o Sérgio Reis, o Roger do Traje a Rigor. São bons exemplos para nós entendermos os bolsonaristas. Mas os bolsonaristas, claro, não gostaram da colocação do William Vac e o Rodrigo Constantino também não. Começou a levantar aquele episódio deplorável do William Vac sobre racismo, coisas do tipo. Aquele episódio lá foi de fato extremamente grotesco, grosseiro, de péssimo gosto. Não sei se ele foi punido também, não me interessa a respeito disso. Se não foi punido, deveria. Se ele foi muito bem punido, tá? Mas aí começaram a levantar todas as questões para desacreditar o William Vac, que entendeu o Bolsonaro. Quem não entendeu o Bolsonaro foi o Vila, porque o Vila mais de uma vez fala que o Bolsonaro quer dar um golpe. É cansativo isso, é muito cansativo. E quando você começa a pensar racionalmente, não há qualquer tipo de substância que dê ali, que dê sustentação para essa história de golpe do Bolsonaro. Não há. E o Vila, ele erra quando ele fala que o Bolsonaro não tem apreço pela democracia. Isso é uma bobagem. O Bolsonaro, pessoal, ele venceu na democracia. O Bolsonaro, toda eleição, ele disputa, seja ele diretamente ou um familiar dele. Ele não perde uma eleição. Ano sim, ano não, Bolsonaro e Flávio vencem uma eleição e o Carluccio vence para vereador. Isso ocorre desde 1988. São quantos anos? 32 anos disputando e vencendo eleições. Como uma pessoa dessa não gosta de um sistema no qual ele é vitorioso? É claro que ele gosta. E mais ainda, na democracia ele não precisa trabalhar. E Bolsonaro detesta o trabalho. Ele não gosta de grandes questões porque pensar em grandes questões é trabalho. Qual é a preocupação de Bolsonaro? É a cadeirinha, é o horário de verão, são essas coisas pequenas, porque em 30 anos como deputado, ele aprovou 2 projetos, um projeto de EPI e um outro projeto da fosfetanolamina, a pílula do câncer. E esse projeto, a pílula do câncer, foi em 2017. Ou seja, ele passa a maior parte do tempo sem trabalhar. Ele adora a democracia. Então o Vila está totalmente equivocado. E aí ele cita o exemplo do Donald Trump, que o Bolsonaro não vai aceitar, porque o Trump não falava de fraude. O Trump falava de fraude. Claro que o Trump falava de fraude. Falava que os votos do Correios não podiam ser contados, seriam contados 2 vezes. Ele falou isso. Mas da mesma forma que o Trump acusou as eleições de serem fraudulentas, o Bolsonaro também vai acusar, porque o objetivo deles é o mesmo. O Trump, ele estava sendo processado pelo fisco americano. Por quê? Porque ele deve imposto de renda. E não deve pouco, deve muito. E ele corre o risco de ser preso. Então o que ele quis fazer? Olha, fraudaram as eleições. Olha, estão me perseguindo. E agora, nesse julgamento, não é um julgamento técnico, é um julgamento político. E o Bolsonaro faz a mesma coisa. As eleições são fraudadas, é uma conspiração, estão me perseguindo. Porque quando ele for julgado, ele vai falar exatamente a mesma coisa. Isso é um julgamento político. Porque o Bolsonaro, eu tô falando para vocês já há vários vídeos, ele tem problemas pretéritos ao mandato dele. Processos que já estavam ocorrendo foram suspensos por conta que Bolsonaro assumiu a presidência da República, mas eles vão voltar depois. E ele tem crimes que ocorreram agora, ele tem inquérito nas costas, ele é o investigado pelo Alexandre de Moraes, fora a pandemia. Fora a pandemia, que ele cometeu um crime contra a humanidade. E a gente tem percebido pela CPI, o depoimento de hoje foi muito claro, que não havia só uma motivação com relação à imunidade de rebanho. Bolsonaro foi motivado à imunização de rebanho e permitiu que nós buscássemos a imunização de rebanho por conta de interesses escusos, corrupção. Então Bolsonaro não só deixou de comprar vacina pensando na imunização de rebanho, mas o governo dele deixou de comprar vacina porque pensava em interesses particulares. E hoje o depoimento ficou muito claro. O depoimento de ontem do Fibbank e do depoente de hoje, que saiu da Anvisa, mas tinha trânsito direto com o governo, relação com o Roberto Dias, que é muito ligado ao Ricardo Barros, que é líder do governo, mostra que não foi somente uma questão ideológica, não foi somente um erro de gestão, havia corrupção no governo Bolsonaro no trato com a pandemia e as pessoas morreram por conta disso e ele vai ser punido, ele será punido. Então ele quer fazer todo esse auê para poder usar a desculpa que ele está sendo um perseguido político.
Fora aqui, pessoal, não há motivo para golpe. Não há motivo para golpe. O Brasil, ele é a 18ª economia do mundo. Você não pode dar um golpe de Estado na 10ª economia do mundo, num país relevante. Não é assim que funciona. Nenhum país relevante do Ocidente possui golpe de Estado, porque o capitalismo financeiro não permite isso. Você gera instabilidade. O capitalismo gosta de previsibilidade, de estabilidade. Fora que as reformas, elas estão passando. Tá tendo uma certa dificuldade, mas as reformas passam. A independência do Banco Central foi aprovada no STF. As classes dominantes estão ocupando cargos estratégicos na política, no Senado e na Câmara dos Deputados. Então passa, não há motivo para golpe. Agora, que Bolsonaro é paranoico, como o William Vac falou, de fato ele é. Eu tenho falado isso para vocês já desde quando o livro da Thaís Oyama foi lançado. O Bolsonaro, naquela época que ele achava que estava sendo perseguido, ele saía do Congresso Nacional e ele olhava embaixo do carro dele porque ele achava que podia ter bomba. Ele não tomava a água que davam para ele preferia água da torneira porque ele achava que podiam ser envenenado, o carro explodir. Ele é de fato um aloprado, ele é de fato um paranoico, mas isso querer dar um golpe é totalmente diferente. Perceba, não há motivos para golpe, a não ser na cabeça do Vila, que parece que ainda não entendeu o Bolsonaro. Vila, volta a ver os vídeos, cara, porque você tá passando vergonha na internet. Deixa aqui as suas impressões, seus comentários, se você gostou, clique no botão de gostei, ative as notificações, me siga no Instagram, canal Profiléu e também no Twitter, @ProfiléuOficial.